A história de Lázaro na Bíblia Sagrada quanto à sua morte, ela é bastante difícil de compreender. Porém, no programa de hoje, aqui no seu canal Além das Crônicas, vamos falar sobre essa ressurreição e o amor de Cristo por cada um de nós. Lázaro, aquele que o Senhor Jesus amava, encontrava-se doente, quase à morte. E o Senhor Jesus vai fazer esse milagre importante, um milagre que realmente mexeu com a estrutura daquela época, com a estrutura do cristianismo até os dias de hoje. E no programa de hoje queremos refletir sobre essa ressurreição. Por que o Senhor Jesus permitiu com que o seu amigo, aquele a quem ele amava tanto, morresse e pudesse o ressuscitar depois de 4 dias? Qual é a verdade profunda, não é, por detrás desse milagre? Por detrás desse evento subliminar, desse evento histórico, desse evento que marcou o poder, a soberania de Cristo perante o universo e perante os homens daquela época. Portanto, você que nos segue aqui no nosso canal Além das Crônicas, por favor, aqui no YouTube, subscreva o nosso canal, é muito importante, ative o sininho de notificação e partilhe, não é, o nosso canal nos seus grupos de WhatsApp. E aqui no Facebook, segue a página, deixa teu like, partilhe também a nossa página e siga-nos. É muito importante para que o algoritmo entenda que esse conteúdo é interessante e possa ser entregue por mais e mais pessoas. E a você que se interessou, não é, com o nosso canal, com o nosso projeto, por favor, queremos lançar esse desafio, nos ajude a comprar materiais suficientes para que possamos, não é, trazer esses conteúdos com mais e mais qualidade. Não saia daí que no programa de hoje vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro e esse milagre que realmente mexeu com as estruturas, tradições daquela época para os dias de hoje. Havia um homem chamado Lázaro, ele era da Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar de que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. João capítulo 11, verso 1 a 4. Tudo começa, não é, há 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus estava aqui na face da terra a cumprir a sua missão. E nós vamos ver que Lázaro se encontrava doente. Em primeiro lugar, é necessário compreender que a palavra Lázaro vem do hebraico, não é, que tem como seu nome primordial Eliezer. E Eliezer tem como seu significado no hebraico ou em aramaico como aquele a quem o Senhor Deus ajudou. Este é o nome que dá o significado dessas palavras. Lázaro tem seu significado como aquele a quem o Senhor Deus ajudou. Lázaro pertencia a esta família, cujos agregados eram Maria, Marta e o Lázaro. E ambos eram uma família, não é, que o Senhor Jesus amava bastante. Ali em casa de Lázaro, de Maria e Marta, em Betânia, o Senhor Jesus ficava ali, sossegado, passava as noites ali, e ele não costumava passar as noites em Jerusalém. Costumava-se passar as noites em Betânia, na casa de Lázaro, Maria e Marta. Essa história, antes de nós entrarmos no próprio milagre, é necessário compreendermos que Marta e Maria eram como se fossem protetores, as irmãs mais velhas de Lázaro. A Bíblia não traz relatos, não traz fontes, não diz nada a respeito de Lázaro, não traz vários detalhes, não traz quem realmente ele era, se era um idoso, um senhor, um menino ou um jovem. Bom, mas através da arqueologia, dos historiadores, chega-se à conclusão que possivelmente Lázaro se tratava de um menor, de um rapaz que aproximadamente poderia ter 15, 16 ou 17 anos de idade. E ali Lázaro estava saindo naquela fase de puberdade para a juventude, ainda estava sob cuidados das suas irmãs. Parece que era uma família cujos os pais haviam falecido.
E aí Lázaro ganhou apreço, ganhou simpatia por causa das suas irmãs para com o Senhor Jesus. E a Bíblia chega claramente a dizer que Lázaro era amigo de Jesus. Nós poderíamos nos perguntar como é possível o Senhor Jesus ter 12 discípulos, mas tinha um que não fazia parte, não é, dos seus 12 e o denominava como seu amigo. Por que um amigo não poderia fazer parte dos 12 discípulos? Isso nos dá a entender, de acordo com a arqueologia e a história, de que se tratava de um jovem ou talvez um menino. E ali, por isso é que ele não tem a sua história narrada de uma forma literal ou explícita na palavra de Deus. Mas Lázaro tinha de suma importância, era amado por Senhor Jesus e chegou a ser amigo de Jesus e dos demais discípulos. No entanto, a história revela que o tempo de Deus é perfeito. Jesus ressuscitou Lázaro no momento exato, demonstrando que o divino opera em uma esfera temporal e que o que parece um atraso aos nossos olhos humanos é, na verdade, parte do plano perfeito de Deus. O livro de João narra claramente este episódio sobre a doença e a morte de Lázaro. Apenas João conseguiu relatar essa história. Bom, vários historiadores dizem que talvez seja porque não houve um respaldo bíblico para que os outros evangelhos sinóticos pudessem revelar. Mas é necessário compreendermos que todos os evangelhos, não é, trabalhavam para um fim comum. O que o outro revelava ou escrevia, não é necessariamente que o outro poderia também o escrever. João é aquele que vai escrever tardiamente sobre Jesus e sobre a sua divindade. E achou por certo, pela iluminação do Espírito Santo, falar sobre essa morte de Lázaro, porque era emblemática. Na Bíblia, o Senhor Jesus fez ressuscitar 3 pessoas, assim podemos dizer, dentro dos seus milagres. Ressuscitou o menino, o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo, mas a ressurreição de Lázaro, ela é tão importante, é tão profunda, porque ele ressuscitou um homem que estava enterrado durante 4 dias e já cheirava mal, já estava num estado de podridão e de decomposição. E ali vai aparecer ou vai acontecer o grande milagre do Senhor Jesus em ressuscitar aquele homem que estava há 4 anos no sepulcro. Porém, é necessário compreendermos que antes desse episódio da sua ressurreição ou de ressuscitar Lázaro, ali nós vamos ver que o Senhor Jesus se afastou da Betânia e de Jerusalém, estava em outras cercanias. Ele chegou para ele, por intermédio, não é, da palavra de Deus, de que o seu amigo, aquele a quem tanto ele amava, encontrava-se doente, tratava-se de Lázaro. Foi ali que ele vai receber essa carta escrita pela Marta, a irmã mais velha de Lázaro, de que o Lázaro estava propriamente incomodado e precisava do auxílio do Senhor Jesus. A ressurreição de Lázaro destaca a importância da fé inabalável. Quando Jesus chegou a Betânia e foi informado sobre a morte de Lázaro, Marta, irmã de Lázaro, expressou sua confiança de que mesmo que Jesus chegasse tarde demais para evitar a morte, ainda assim, eu sei que tudo o que pedires a Deus, Deus tu concederá. João capítulo 11, verso 22. Ali nós vamos ver que a situação se desenrola com esta carta que Marta e Maria escreveram para o Senhor Jesus. Portanto, as irmãs estavam aflitas, porque era a única esperança da família. Um homem naquela altura na família era algo valioso, era algo importante. E perder um ser humano que é do sexo masculino naquela época, em uma família ainda pequena, era de suma importância. Isso traria desgraça, isso poderia trazer, não é, desrespeitos e desconsideração por parte da família, não é, de Marta e Maria. E elas se preocuparam bastante e elas acharam que em Jesus poderiam sim alcançar, não é, a tão desejada cura. E isso é algo que pode nos chamar a atenção. Imagine nós nos dias de hoje estarmos doentes, irmos para o hospital. A esperança que temos é com que os médicos possam fazer o seu melhor. Os médicos possam ajudar no desenvolvimento e na cura do nosso paciente, do nosso irmão ou irmã. Mas na morte não há esperança. E é isso que aconteceu com aquela família, não é, de Lázaro, Marta e Maria. Eles acreditavam que Lázaro, apesar de ele estar doente,
o Senhor Jesus, aquele a quem tanto eles confiavam, poderia sim curar a doença dele. Pois eles viam vários milagres, várias curas e várias libertações que o seu amado, aquele que passava as noites, não é? Que cultuava em sua casa, realizava vários milagres em vários sítios. E eles tinham fé que o seu irmão Lázaro propriamente poderia também ser curado. E o Senhor Jesus, ao ouvir isso, demorou mais 2 dias, de acordo com a Bíblia. Ele recebe a informação de que Lázaro, aquele a quem o Senhor ama, acabava de falecer. E isso trouxe uma desgraça no meio daquela família, no meio de Marta e Maria. Onde está o Senhor Jesus? Onde está aquele a quem nós amamos? Onde está aquele que se diz que nos ama? Onde está, não é, aquele que passa as noites em nossa casa? Isso nos faz entender que essa família estava aflita, pois ela se sentiu de uma forma superficial, não é, traída por aquele a quem se dizia amado ou amava de tal forma a nossa casa. E o Senhor Jesus demorou mais 2 dias para dar resposta a essa família que estava totalmente aflita. Em João capítulo 11, verso 25, Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esta afirmação centraliza a ressurreição de Lázaro como um sinal do poder divino de Jesus e confirma sua identidade como Messias prometido. Essa declaração continua a ressoar através dos séculos, oferecendo esperança e certeza àqueles que confiam em Cristo como Senhor e Salvador da humanidade. Depois disso, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: vamos acordar o nosso amigo Lázaro, pois ele está dormindo. Bom, essa é uma verdade profunda que precisamos também explicar no programa de hoje. O Senhor Jesus compara a morte de Lázaro como se fosse alguém que estava dormindo. Isso é muito importante para nós compreendermos. Alguns de nós pensamos que a morte é o fim de tudo, é o fim da história dos homens. Mas o Senhor Jesus estava a mostrar por intermédio da experiência e da libertação da morte de Lázaro que a morte para ele é apenas como se fosse um sono, alguém que está dormindo. E os discípulos não entenderam isso. Mas o Senhor Jesus os aclarou e os disse que Lázaro acabava de falecer. E era necessário que o Senhor Jesus, junto aos seus discípulos, pudessem ir em Betânia para ressuscitar um homem que estava há 4 dias no sepulcro. É algo extraordinário, é algo singular, é algo sui generis, algo que humanamente é difícil de explicar, é difícil de descrever. Até os médicos, os doutores, os grandes homens do saber, eles dizem que talvez esse seja um dos milagres mais poderosos que nós temos na Bíblia. Ressuscitar alguém que está morto durante 4 dias, está sepultado, e sair de lá de carne e osso, vivo, por causa da sua palavra. A mesma palavra redentora que esteve no início para criar este mundo é a mesma palavra que estava ali em Betânia para que pudesse salvar este jovem que era amado por Senhor Jesus. A ressurreição de Lázaro não apenas trouxe vida física de volta a ele, mas também curou as feridas emocionais e espirituais de sua família. Isso ilustra o poder de Cristo para curar as feridas do passado e restaurar relacionamentos quebrados. A ressurreição de Lázaro é um convite para deixarmos que Cristo cure nossas próprias feridas e traga restauração às áreas dolorosas de nossas vidas. Chegando em Betânia, o Senhor Jesus encontrou um ambiente calmo, um ambiente triste, um ambiente em que as pessoas estavam a mexer apenas os lábios, cantavam, sussurravam, choravam, lagrimavam, porque aqueles a quem eles tanto amavam estava morto, estava sepultado. Já não haveria mais esperança, não haveria mais vontade, pois já não tinha como voltar. Se no momento da doença não conseguiram, lutaram, chamaram vários médicos, especialistas da época para que pudesse salvar Lázaro, na morte já não havia mais esperança. Mas mal eles sabiam que aquele Criador dos céus e da terra e do próprio homem
O dono da vida tem a capacidade, sim, de tirar alguém da morte. Veja a palavra de Deus que fala a explanação do Senhor Jesus ao ver Marta triste e indagando, e o Senhor Jesus o diz claramente assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. João capítulo 11, verso 25. Aqui nós vamos ver, não é, a exclamação completa de um Deus de amor, de que Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Então o Senhor Jesus dá esse respaldo para Maria e para Marta e o pergunta onde realmente vocês o sepultaram. E outra coisa importante aqui que é preciso eu vos explicar: o Senhor Jesus chorou. Há uma passagem bíblica do Novo Testamento que diz que o Senhor Jesus chorou. Alguns estudiosos, escritores, dizem que talvez fosse, não é, a emoção do Senhor Jesus. O Senhor Jesus sentiu-se comovido, sentiu-se triste, porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Jesus foi comovido, mexeu-se com seu espírito e ele chorou. Não chorou porque Lázaro estava morto, não chorou porque não tinha como ressuscitar a Lázaro, chorou porque aquele povo, aquelas pessoas estavam tristes, estavam chorando, estavam gritando, principalmente Maria e Marta, estavam desanimadas, não tinham esperança de viver. Como eu já disse, naquela época ter um homem na família era algo importante, que sustentava a base da família e dava o respeito e o nome da família. Perder um ente querido naquela altura era uma coisa difícil, principalmente se tratando de um homem. E o Senhor Jesus chora amargamente ali. E ele diz: vamos, que eu vou ressuscitar a Lázaro. Ao se aproximar do túmulo, Jesus proferiu as palavras poderosas: Lázaro, vem para fora. João capítulo 11, verso 43. Essas palavras não apenas ressuscitaram Lázaro, mas também ilustram o poder criativo e redentor presente na palavra de Jesus. Isso nos lembra da importância de prestar atenção às palavras de Cristo em nossas vidas diárias. E nós vamos ver o Senhor Jesus mandando com sua autoridade, por meio da sua palavra, a mesma palavra que no princípio diz, haja isto e houve, e no princípio diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é a palavra que proferiu naquele dia, naquele instante, para que Lázaro pudesse sair para fora. E o milagre aconteceu. Lázaro saía, para o espanto de muito, Lázaro saía íntegro, com saúde, com virtude e com força, porque o Senhor Deus, o Rei do Universo, estava ali, mostrando aos homens de que ele não é um homem qualquer, não é um simples carpinteiro, mas sim o Deus encarnado em forma de homem, para que pudesse mostrar a sua glória, o seu esplendor, o seu poderio, a sua graça e misericórdia, por intermédio daqueles homens que estavam totalmente desagarrados e entregues a qualquer sorte. E esse milagre nos dias de hoje me vem como reflexão, como assunto de bastante conhecimento e intento, para me maravilhar que o mesmo Deus do passado, o mesmo Deus que fez milagres, que transformou a água em vinho, o mesmo Deus que curou vários cegos, que trouxe Lázaro da morte para a vida depois de 4 dias, é o mesmo Deus que naquela manhã gloriosa trará os seus mortos que estão sepultados na face da terra para a vida, para a eternidade. É o mesmo Deus de ontem e de hoje, que pode fazer milagres na minha vida, na tua vida, e pode transformar a história da nossa vida e de qualquer um de nós. Portanto, eu ao olhar sobre essa experiência de Lázaro, eu percebo claramente, o Senhor Deus, o Rei do Universo, pode sim quanto a seu poder. A ressurreição de Lázaro é mais do que uma história milagrosa registrada na Bíblia. É uma fonte rica de lições espirituais que podem transformar nossas vidas, da importância da fé inabalável à chamada para uma vida abundante em Cristo. Cada aspecto dessa narrativa carrega o significado e inspiração.
Hoje nós refletimos sobre essa experiência de Lázaro, uma experiência sui generis, uma experiência única, que os tradutores, os escritores, pesquisadores, historiadores, arqueólogos têm dificuldade de compreender e de perceber esse tamanho milagre que ocorreu há 2000 anos atrás, ressuscitar alguém que estava morto 4 dias. Tudo para que se pudesse dar graça, alegria, felicidade àquela família, uma família simples, uma família de Betânia, uma família que não tinha nem muita coisa a oferecer, uma família que teve graça de ser amado pelo próprio Jesus. E ao olhar para a experiência de Lázaro, um menino, um jovem, um simples menino, que teve como Senhor Jesus o seu amigo. Ele era tão amado por Senhor Jesus que por intermédio dele a glória de Deus foi revelada, o amor e misericórdia de Deus foi revelada na sua vida. Talvez é isso que o Senhor Jesus quer fazer por você e por mim nos dias de hoje. Quer por intermédio dos nossos atos, da nossa vida, da nossa ação e do nosso ser, o milagre e o poder de Deus se transformar ou ser revelado em nós. Isso sim é para o bem e para a honra da glória do nosso Deus Pai que está no céu. O nosso programa se despede por aqui. Você que nos segue aqui no nosso canal Além das Crônicas, por favor, mais uma vez, subscreva o nosso canal, ative o sininho de notificação e partilhe os nossos conteúdos nos seus grupos do WhatsApp. Ajude-nos de forma financeira para que possamos trazer imagens com mais e mais qualidade e conteúdos que te interessam aqui em Crônicas se tornarão uma realidade. Lembre sempre que a eternidade se aproxima. Até lá, aquele abraço.